Samuel, capítulo 3, versículo de número 3 e o versículo de número 8. Está escrito assim na palavra do Senhor. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Diga comigo: chamados para fazer a diferença. Deus me use mais uma vez, fala com tua igreja, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Podeis vos tomar os assentos. Graças a Deus. Lemos aqui dois versículos bastante conhecidos na Bíblia Sagrada. O livro de Samuel. Samuel, ele foi o último juiz da transição, porque foi o último juiz a julgar o povo de Israel, aí entre o tempo da monarquia, que era o tempo que os reis julgavam. Então ele é conhecido também como o juiz da transição, ou sacerdote ou profeta. Ele era juiz, sacerdote e também profeta. Samuel, ele nasce em uma época muito difícil que está passando em Israel. Samuel, ele foi gerado pelo Senhor para uma grande obra, que assim fosse acontecida na face da terra. Sabemos bem a história de Samuel desde acerca do chamado ainda no ventre da sua mãe. Samuel, quando ele vai nascer, Israel está passando em uma crise. E quando eu falo crise nesta noite, eu não quero envolver crise como está vivendo no meio da atualidade a nossa geração. Quando eu falo de crise, eu não quero falar de crise política. Quando eu falo de crise, eu não quero citar a crise moral, eu falo de uma crise espiritual. Israel, ele estava passando em uma crise espiritual. E quando Samuel nasce no meio desta crise espiritual, Deus já levanta Samuel para mudar a situação, para mudar a história daquela crise que estava passando o povo de Deus. Mas ainda no meio de qualquer circunstância, nós lemos o versículo de número 3. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, Deus chama Samuel. Diz a Bíblia: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, aonde estava a arca, símbolo da presença de Deus. O texto está dizendo que ainda tinha lâmpada, ainda tinha a essência do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não sairá do meio da igreja. O Espírito Santo de Deus, ele permanecerá no meio do seu povo, porque antes que o Espírito Santo se afaste, Deus levantará alguém para mudar a história
história, para mudar a crise espiritual. Deus sempre escolhe alguém a dedo e diz: eu vou te levantar, mas a minha lâmpada vai permanecer acesa, a minha arca vai continuar tendo fogo, para a glória do nome de Jesus. Você é um escolhido, você é uma escolhida, para que a lâmpada de Deus permaneça acesa. Quantos acreditem, levante a mão para cima e para adorar a Deus. A lâmpada de Deus, ela não se apagará. O profeta Samuel, ele tem uma chamada de Deus. E o que é tão interessante, que quando Deus chama Samuel, ele entende que tem uma voz chamando. Sai do seu lugar e corre aonde está Eli, o juiz, Eli, o sumo sacerdote. Ele vai a primeira vez e vai falar: Eli, tu me chamaste, diz: não te chamei, volta, vai deitar. Até a terceira vez. Mas uma coisa que nos chama muita atenção, porque é um homem que tinha uma experiência profunda com Deus, um homem que tinha uma intimidade tão íntima com Deus, mas de repente as coisas começam a ficar difíceis. De repente o pecado começa a entrar dentro da casa do Senhor. Diz a Bíblia que ele tem 2 filhos, Ofni e Finéia. Estava fazendo da casa do Senhor um prostígio, aonde o Espírito Santo de Deus já não estava mais habitando na vida daqueles homens. Deus agora já não falava mais com Eli. Deus já agora não falava mais com ele. E ele agora, por ele não ouvir mais a voz de Deus, ele não tinha mais o discernimento que Deus estava falando com o seu povo. Quando Deus fala com Samuel, e Samuel corre aonde está ele, e ele vai perguntar: tu me chamaste? Ele disse: não. Ele vai até a terceira vez, aí que ele vai desconfiar que Deus estava chamando Samuel. Ele desconfia que Deus estava chamando. Ele não compreendia a voz de Deus. O que nos chama muita atenção nisto, porque tem pessoas que ouviam Deus, tinha pessoas que estavam com Deus, mas de repente Deus começa a falar no culto, de repente Deus começa a agir no meio da igreja, mas ele não compreende mais a voz de Deus. Ele não compreende mais, não tem mais o discernimento que Deus está falando com o seu povo. É líder que foi levantado e de repente o amor começa a esfriar dentro da sua alma. Ele não tem mais o discernimento das coisas espiritual. Mas Deus, quando ele resolve mudar a história, mudar o cativeiro, Deus levanta alguém, mas a obra de Deus não para, a obra de Deus vai avante. É por isso que eu estou pregando nesta noite, subordinado um tema, chamados para fazer a diferença, porque aqueles que são chamados por Deus para poder fazer a diferença, ele ainda discerne a voz, o suar da palavra e da essência do Espírito Santo de Deus. Aqueles que têm um chamado para fazer a diferença, ele sabe, ele entende que Deus está falando, ele entende que Deus chamou para um propósito, ele entende que Deus chamou para fazer uma diferença. Essa diferença não é uma diferença qualquer, é uma diferença para poder derrubar uma crise fria que está acontecendo no meio do seu povo, para que venha novamente a levantar a essência do Espírito Santo de Deus. Ei, jovem, Deus te levantou para fazer a diferença. Deus te levantou para fazer a diferença. Deus vos levantou para fazer a diferença. A arca que foi tomada da casa de Deus, Deus vai levantar Samuel e diz assim: tu vai trazer a presença de volta. A arca vai vir de volta.
aquilo que o diabo roubou, o Espírito de Deus vai possar de alguém, mas vai voltar a essência novamente. A igreja que não conseguia adorar, vai conseguir adorar novamente. A igreja que não via milagre, vai começar a ver a milagre novamente, porque a presença do Espírito vai voltar novamente para casa. A presença, a essência. Quando Samuel ele é levantado por Deus, ele cresce, e diz a Bíblia que o menino crescia e Deus era com ele. É uma das primeiras provas quem tem o chamado de Deus. Deus tem que estar com ele. Deus tem que estar com ela. E quando Deus se manifestava através de Samuel. Quando Deus se manifestava, a glória de Deus se manifestava, Deus manifestaria através de Samuel, porque Samuel foi chamado para quebrar uma crise espiritual que Israel estava passando. A primeira prova, pastor Edilson, que você tem um chamado. Deus tem que estar contigo. Deus tem que estar contigo, pastor Júnior. Deus tem que estar contigo, pastor Abimael. Se tu não provar para o povo que Deus está na tua vida, tu nunca vai fazer a diferença em lugar algum. Mas quando nós pisarmos nos nossos pés e provar que o nosso Deus estará conosco, acontece alguma coisa. A diferença do Espírito do Senhor acontece, porque quem tem um chamado para fazer a diferença, aonde ele passa, a glória de Deus, ou a presença de Deus toma o ambiente, faz alguma coisa por causa da presença e da glória de Deus. Samuel, chamados para fazer a diferença. A palavra chamados está no plural. Samuel chamado está no singular, só Samuel. Mas como é chamados? Oh Deus, obrigado. Deus está falando que tem algo forte para fazer aqui. Muito obrigado, Jesus. Está abrangindo outras pessoas. Quando eu falo chamados para fazer a diferença, eu estou falando de uma vida santa e separada com Deus. Quando nós falamos chamados, nós estamos falando de alguém que tem uma íntima comunhão com o Espírito de Deus. Tem pessoas que querem ser alguém nas mãos do Senhor, mas não separa das coisas do mundo. Tem pessoas que querem ser usado, quer ser uma bênção, mas não sabe se eles servem ao mundo ou se eles servem a Deus. Quando Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que ele vai para a Babilônia, eles decidiram conversar os quatro e diz: eu tenho uma chamada de Deus, e eu venho para esse mundo aqui pecaminoso, mas eu vou fazer a diferença. Eu vim aqui, eu vou fazer a diferença. Quando é na hora de participar do banquete do rei, simbolizando as coisas deste mundo, ele sabia que o reino deles não era aqui.
ele sabia que eles foram chamados por Deus para fazer a diferença. E que tem uma chamada de Deus para fazer a diferença, ele não participa do banquete deste mundo. Quem tem uma chamada de Deus é homens e mulheres separados para com Deus. Quem foi chamado entende que foi chamado para fazer a diferença. São pessoas que decidiram a ser de fato diferente. Pessoas que dizem que foi chamado para fazer a diferença, mas não define se ele é crente ou se ele é mundano. Mas quem foi chamado de fato para fazer a diferença, ele vai crescendo espiritualmente, fisicamente. E diz a Bíblia que Deus é com ele, Deus é com ele, Deus é com ela, Deus é com você. Aonde você anda, Deus fala pela tua boca, porque tem um chamado para fazer a diferença. Levante a mão quem tem certeza que tem um chamado de Deus. Segunda coisa, quem tem certeza que foi chamado para fazer a diferença, além de ser separado para com Deus, são homens e mulheres que andam segundo a sua palavra de Deus. Como purificar o jovem? Salmo 119, 9. Ao seu caminho, andando, observando a palavra do Senhor, palavra de Deus. Tem que viver a palavra. Homens e mulheres têm que ver e viver debaixo da palavra. Porque a palavra transforma, a palavra muda, a palavra liberta, a palavra muda a situação. Palavra fala de fidelidade, palavra fala de obediência, palavra fala de sinceridade, palavra fala de amor e compaixão. Se não viver segundo a palavra, não haverá diferença. Porque quem tem essa certeza, que tem um chamado e escolheu ao Senhor e diz: Senhor, eu escolhi a ser diferente daqui para frente, Deus mudará não a sua história, mas a história de quem lhe ouvem e de quem anda com você. Samuel, ele vai crescendo, e diz a Bíblia que o Senhor era com ele. Levante a sua mão, porque eu estou recebendo algo de Deus aqui. Feche os seus olhos, levanta a mão. Eu estou sentindo algo de Deus aqui esta noite. Eis que estou hoje entrando com providência na vida de muitos aqui esta noite. Eis que estou mudando a história de muitos aqui esta noite, porque tenho eu pressa para usá-lo, para fazer grandes obras neste lugar. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. E agora, com as mãos levantadas, dê o maior e melhor glória que você pode dar para a eternidade esta noite. Eu quero fazer a diferença.
quando tu viver esse requisito, palavra de Deus. Porque só vivem debaixo de uma diferença. Só vivem pessoas que procuram a ter uma vida separada com Deus. Quem era Samuel? Cuidava do templo, varria a casa, abria as portas. Mas Deus olhou para Samuel e disse: eu vejo sinceridade em você. Deus olhou para Samuel e disse: eu preciso de você, porque eu preciso mudar a história dessa cidade. Eu preciso mudar a história desta nação, com poder, com graça e com autoridade. Jovem, você que me ouve esta noite, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vim pregar para você, homem, para você, mulher, que escolheu ter uma vida separada com o Senhor. Já chega. Para. Não dá mais para viver assim. É tempo de renúncia. O nosso Brasil, a nossa nação, está clamando por homens e mulheres de Deus. O nosso Brasil está passando por uma decadência espiritual. Está passando por um momento difícil. Eu sou pregador itinerante. Eu tenho muito cuidado para pregar a palavra do Senhor. Quando eu comecei, muitos sabem, me conhecem. A forma que Deus já me amadureceu. Porque eu compreendi no correr da caminhada que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada com maturidade. Você tem que viver ela. O que você está pregando, você tem que estar sentindo. Não adiantamos pular, gritar, querer fazer movimento se não tem a palavra, se não tem conserto. Eu vou orar às noites, às madrugadas, de Deus, o que eu estou pregando está mudando a história. O que eu estou pregando está mudando a vida de alguém. O que eu estou pregando está servindo para alguma pessoa. E Deus, Ele falava comigo algumas vezes: calma, fique tranquilo, porque o meu Espírito age no meio de uma simplicidade e de uma humildade. Não precisa querer aparecer, deixa que eu apareço. Pregue a minha palavra, porque eu sou o Senhor da tua vida e o Senhor da minha igreja. O Senhor está aqui no nosso meio. Quantos pode sentir? Diga glória a Deus. Estamos passando por este momento aonde vimos e ouvimos algumas coisas que não mudam, algumas coisas que não têm a diferença. Mas eu vim aqui falar esta noite que tu tem uma chamada. Você tem um chamado. Você tem uma chamada de Deus. Eu tenho uma chamada do Senhor. Nós temos uma chamada de Deus. Essa chamada é para ser diferente. Essa chamada é para fazer a diferença. Irmão, como que faz a diferença? Não se preocupe, fica debaixo do centro da vontade de Deus. Tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E eu venho orando debaixo de uma autoridade de Deus, para ministrar algo de Deus aqui esta noite, para ministrar algo do Espírito Santo do Senhor para a tua vida. Eu acredito, eu creio nisso, que você tem vontade
de pregar. Você tem vontade de adorar o Senhor. Você tem vontade de ver alguma coisa acontecer pelo teu intermédio. E por isso que eu vim aqui falar com essa simples palavra carregada e cheia de autoridade de Deus para a tua vida. Chegou o tempo, chegou a hora. Para um pouquinho. Chega. Tu não desconfiou que Deus está querendo te usar, moça? Deus está querendo te usar, rapaz. Para com isso é meninice. Leva as coisas a sério. Ah, pastor, mas eu sou jovem. Quem era Samuel? 13 anos levantado por Deus. Quem era Davi? 16 anos constituído por Deus, sendo ungido para ser rei. Quem era José? Jovens, para fazer a diferença. Jovens, para fazer a diferença. Jovens, tu foi nascido, tu foi gerado por Deus para fazer a diferença. Tu foi gerado para fazer a diferença. Para! Que tipo de diferença tu está fazendo agora, hoje? O que tu está fazendo? Tu parou, rapaz, para pensar? Tu parou, moça, para perceber isso? Que diferença tu está fazendo? Tu vai para a igreja para ficar correndo para lá e para cá, lá do lado de fora? Não sei como tem sido os cultos, a adoração. Que forma tu tem adorado a Deus? Que forma tu tem buscado a intimidade com Ele? De que forma tu tem orado, tu tem buscado, tu tem chorado? Aí diz assim: eu quero fazer a diferença. Não consegue tirar meia hora orando para o Senhor. E diz: eu quero fazer a diferença. Que é nada, rapaz. Mas nesta noite Deus está dizendo: eu te dou uma oportunidade. Nesta noite Deus está dizendo: eu te dou uma oportunidade. Eu quero te usar. Levante a mão direita para cima. Deus, eu quero um sinal esta noite. Homens e mulheres do Senhor aqui no nosso meio, jovem, adulto e adolescente, toda a tua igreja. Deus, eu quero um sinal esta noite, que eles foram chamados para fazer a diferença. Deus, eu quero que o Senhor enche este homem, que o Senhor enche esta mulher. Deus, eu vim pregar uma palavra simples, tão carregada do Senhor, porque eu sou um homem que acredito em uma chamada. Eu estou aqui por causa disso, porque eu resolvi em nome de Jesus Cristo de Nazaré, como levantada para cima agora. Oh Espírito, eu quero que o Senhor derrama agora um quebrantamento no meio da tua igreja agora. Eu quero que o Senhor derrama agora um quebrantamento no meio do teu povo agora. Deus, este homem, esta mulher, muitas vezes ela já veio aqui no altar do Senhor, e ele diz: eu quero ser diferente, mas o tempo passou, nada aconteceu, não mudou nada, permaneceu do mesmo jeitinho, da mesma forma, não mudou nada, nada, ficou do mesmo jeito, do mesmo jeito. Coloca a mão no seu coração. Ô Espírito Santo, tu está vendo esse coração aí? Esse coração precisa tanto do Senhor. Esse coração precisa tanto de uma presença. Essa
nossa alma precisa tanto de um quebrantamento. E como o Senhor, meu amigo Espírito Santo, eu quero que essa vida esta noite seja enchida, seja transportada do poder do Senhor. Que eles, a partir de hoje, ele diz assim: Deus, chega, para, me perdoe, por favor. Eu quero ter uma nova vida, eu quero ter uma nova história, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver algo, eu quero viver o sobrenatural do Senhor, eu quero viver algo além daquilo que eu almejo, eu quero viver. Diga para Deus, diga para Ele, fala para Ele que você precisa e necessita dele. Quero lhe dar 30 segundos para você orar. Quero lhe dar 30 segundos para você dizer alguma coisa para o Espírito Santo. Diga alguma coisa para Ele. Diga alguma coisa para Ele. Vocês aí atrás, estende a mão para essa Bíblia. Fica de pé, igreja. Estende as mãos para receber. Uma coisa que eu mais amo na minha vida, eu sou apaixonado por ela. A palavra. 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 Olha o que Deus vai fazer. Estende as mãos para receber. Você que pediu o dom da palavra. Em nome de Jesus de Nazaré. Estende as mãos. Você vai receber mais um toque. Você vai receber uma injeção aí. Você vai receber um toque na tua alma. Eu vejo o Espírito de Deus te entregando agora.
vida, rapaz. Tu sabe disso. Tu sabe. Tu me conheces, eu te conheço. Chamados para fazer a diferença. Olha para mim aqui. Olha para mim. Chamados e chamados. Quem tem uma chamada de Deus tem que abraçá-lo. Se eu fosse falar para vocês, para mim estar aqui hoje, o que eu já passei. Aleluia. Até mesmo no dia de hoje. Mas nós temos uma chamada. Aleluia. Quem tem uma chamada tem que abraçar ela e não desiste por nada. Por nada. Por nada. Glória. Calando o que? Aleluia. Segura na mão do teu irmão. Olha atrás, pega na mão do teu irmão. Oh glória. Oh glória. Oh glória a Deus. Oh glória. Feche os teus olhos. Deus, eu quero falar com o Senhor. Aleluia. Espírito da verdade. Glória a Deus. O Senhor está contemplando e vendo este jovem, esta moça, este rapaz, este homem, esta mulher. O Senhor sabe, Deus, que jovem, ele é desacreditado. Jovem, algumas vezes é deixado de lado, porque é jovem. Poucos têm a coragem de apostar, investir e acreditar. Mas eu acredito e o Senhor sabe disso. Eu creio, o Senhor sabe disso. Eu quero lhe pedir que hoje é 5 anos de força para esta mocidade desta noite, para esta igreja. Para que o diabo e o inferno inteiro saibam que tem jovem compromissado com a palavra. Que aqui tem homens e mulheres de Deus que abraçou esta causa. E que o sangue pode dar no meio da canela. Ele está falando, eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente da minha casa. Eu vou ser diferente da minha igreja. Vou ser diferente do meu trabalho. Vou ser diferente aonde eu andar. Eu vou ser diferente. E eu quero agora profetizar e ministrar que o Senhor vai honrar este povo. O Senhor vai honrar esta igreja. O Senhor vai honrar esta mágica. O Senhor vai honrar pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Ora, mas tu lhe deixa parar. Eu
Vai